retorno de Jason Voorhees, zumbi e imortal, em Sexta-feira 13, parte 6 de 1986, foi um marco na história do slasher ao apresentar um dos capítulos mais divertidos da franquia. Tommy Jarvis retornou em sua melhor participação, junto a personagens muito carismáticos e o clássico e brutal assassino, em sua versão definitiva. Apesar das incoerências persistirem, o nível da franquia desencalhou de ideias detestáveis diretamente para entretenimento honesto. O filme foi um respiro das continuações esquisitas como a parte 5. Então, depois do relativo sucesso e das críticas favoráveis pela primeira vez desde o original, os produtores da Paramount, para variar, motivaram-se a engatilhar uma parte 7, que seria lançada em 1988. Desta vez, Tommy Jarvis enfim não retornaria, mas a história não sopraria em qualquer direção. No lugar desse protagonista consagrado, porém já desgastado, uma tentativa de personagem que rivalizaria com o serial killer em pé de igualdade seria introduzida. E o Jason ressuscitaria uma outra vez. Uma jovem chamada Tina acidentalmente leva seu pai para morrer afogado naquele lugar, com seus poderes mentais. Sim, poderes mentais. Justamente a metros de onde Jason estava acorrentado. E veja só, isso era a única desculpa que a Jamanta precisava para levantar dos mortos rumo à sua sexta matança desenfreada de adolescentes. Porque quando essa desgraçada decide desfazer a tragédia, Jason, completamente carcomido de vermes, emerge das águas profundas. Ele só não esperava que desta vez iria apanhar muito mais do que das outras, pois quem o enfrentará agora será ninguém menos que a famigerada versão absurdamente bizonha de Carrie a Estranha. Eu sou o Wes do Cinemania e como eu queria que Carrie fosse só um apelido engraçadinho pra ela. Só que não, isso tudo foi de caso pensado. Pois é, vocês vão saber tudo sobre Sexta-feira 13, parte 7. A matança continua agora. No final da parte 6, quando eu disse que daqui pra frente era só pra trás, não era exagero. Desde já peço que deixe o seu like para ajudar no engajamento do vídeo, beleza? Preparados? Esta é a 7ª parte da trajetória de Jason Voorhees. Em 1984, subitamente, acabou que era doce, porque foi lançado A Hora do Pesadelo, e agora apenas entretenimento honesto não seria o suficiente para alcançar o genial Wes Craven, em termos de qualidade. Fala sério, o cara era um mestre. Fredão Krugão chegou arregaçando as bilheterias, arrecadando 2 vezes mais que o Sexta-feira 13, e os produtores da Paramount Pictures finalmente botaram a patinha na consciência. O nível teria que ser elevado. Os caras chegaram a vislumbrar contratar diretores de alto calibre, como Federico Fellini, clássico diretor alemão. Os manos queriam ganhar o Oscar com o Jailson, mas é óbvio que não rolou. Vocês são loucos ou bebe gás? Consequentemente, as ideias para o inevitável confronto vinham sendo ventiladas desde esse período. Imagina o dinheiro que eles iriam ganhar na época, mas como nós sabemos, só seria concretizada 4 filmes depois. Logo, como a empresa não chegaria em um acordo com a New Line Cinema tão cedo, o pitch para substituir esse confronto épico apareceu com outra opção de personagem. Rolou lá dentro uma ideia muito absurda e até infantil mesmo. Se liga, os produtores principais eram Frank Mancusinho, ele mesmo, e a Barbara Sachs, que queria ganhar o Oscar. O ator e roteirista Daryl Hannay, envolvido na produção, chegou pros dois e na sua eterna inocência, verbalizou assim: gente, se liga, tive uma ideia genial. Não tem uma mulherzinha que sobra sempre no final dos filmes? Sempre sobra uma, né? E se a gente pegasse e fizesse tipo assim, ela ter poderes telecinéticos, tipo mentais? O cara meteu essa. E a piada é que eles acharam uma boa ideia. Vou repetir, hein? Eles acharam uma boa ideia. Cabe dizer que uma das melhores adaptações de Stephen King, o filme Carrie, a Estranha, foi lançado em 1976. Um filme de Brian De Palma com a Sissy Spacek no papel de Carrie, um clássico do terror. Daí a parada de usar uma versão pirata dessa personagem foi proposital, porque eles queriam alguém pra dar cabo do Jason de qualquer forma. A Carrie tem poderes, por que não? Quem não tem cão, caça com gata. Mas não pensem que a influência de Carrie só surgiu nesse filme. Negativo.
Lembra do final do primeiro filme? Essa cena e muitas outras no gênero foram basicamente cópias justamente do final de Carrie, em que, também em um sonho, ela agarra a mão da Sue Snell no terreno em que a casa desabou. Você já tinha percebido isso? Carrie é uma das origens do jumpscare. Entretanto, surgiu na parte 7 essa ideia de boçal, que em muito destoa do que vinha sendo apresentado na história dos 6 filmes. Quer dizer, mais ou menos, porque os adolescentes, esses sim, precisam estar no filme. Ai, ai. O diretor escolhido da vez foi o John Butler, que já é falecido, mas que era conhecido na época por ser um especialista em efeitos especiais, que tinha trabalhado em grandes filmes de terror como Reanimator e o próprio A Hora do Pesadelo. Então é lógico que ele é o responsável pelos efeitos e maquiagem desse filme, que realmente é um destaque. Já a direção do filme, bom, tem muita coisa pra falar, então chega de conversa, vamos para a história e em paralelo eu vou contando mais. Há uma lenda neste lugar. O filme começa com um recap, que havia sumido no anterior e agora voltou. Aqui tem um narrador incidental para explicar quem é o Jason, o que é Crystal Lake e como ele foi parar no fundo do rio. As pessoas se esquecem de que ele está lá embaixo. Essa voz, no original, é do Walt Gorney, o ator que fez o Ralph, aquele velho doido dos 2 primeiros filmes que morre pelo Jason na parte 2. Não preciso nem dizer que essa recapitulação não serve para mais nada, a não ser queimar tempo de filme, que não chega nem a ter 1h30. Se deletassem as mortes dos adolescentes que ninguém se importa e toda a encheção de linguiça, a história poderia ser contada em assim, uns 20 minutos fácil, se tivesse história pra ser contada. Pelo menos aparece o Tommy Jarvis, e se duvidar, as imagens da parte 6 são a melhor parte desse filme. E eu não tô zoando. Do nada, corta pra máscara de hóquei se partindo ao meio e a logo clássica. Sexta-feira 13, a matança continua. Mentira! O nome do filme é O Novo Sangue, mas eu vou perdoar porque esse título não tem nada a ver com a história, então beleza. Cabe dizer que as mortes desse filme são parcialmente censuradas. Os fãs costumam chamar esse filme de Friday the 13th No Blood, por conta da falta de sangue. Ah, só mais um pequeno detalhe, que na verdade é um grande detalhe. Eu trouxe das catacumbas do Hell esse filme dublado. Eu fiz questão porque vai ser muito mais divertido. Se o filme já não é essas coisas, vem a dublagem e consegue lacrar a tampa do caixão. Eu vou tomar um banho pra ver se eu esfrio essa cabeça. Depois de 5 minutos de crédito, aparece o Jason no fundo do rio. A gente já sabe que ele tá aí, filme, faz favor pra mim. Só que ele tá com uma roupa diferente, a outra era um verde cocô, agora é um macacão azul. Jason trocou de roupa no fundo do rio. Finalmente vão introduzir na gente a personagem principal. Adivinha o nome dela? Tina. É a Tina! Já tinham metido a Nancy no parte 6. Agora vem a Tina. Tudo de A Hora do Pesadelo. Vocês são muito preguiçosos para escolher nomes. Perceba que no canto da parede, o calendário marca uma sexta-feira 13. Convenientemente, mas é um detalhe legal. O visual da Tina criança, eu acho muito parecido com a Carol Anne Freeling, de Poltergeist. Vocês não acham? Ela e os seus pais estão acampando em Crystal Lake. Assim, ótimo lugar para passar o final de semana, né? Crystal Lake. Mais na frente, a Tina vai dizer que eles costumavam ir lá corriqueiramente, no exato acampamento em que um zumbi serial killer imortal costumava atacar. Não, a gente aparece aqui todo final de semana. Mas o Sr. Shepard é um alcoólatra maluco e bate na Sra. Shepard. Vendo isso pela fresta, Tina foge e corre pro lago. Como ela já trabalhou 10 anos de pescadora, ela liga o motor do barco e sai navegando. O pai vai atrás, o filme pinta ele como se fosse um cara gente boa e pede pra filha voltar. Tina, por favor, volte! Daí vem a parte maluca. Tina grita que o odeia e deseja a sua morte. Com isso, ela faz uma cara de quem tá soltando um barro, depois a água borbulha e o pier despenca, o que causa a morte do seu pai. Tu se decide, mulher! Essa é uma das mortes mais imbecis do cinema. E esse pai me faz o favor de voltar mais à frente no filme, numa participação digna de pena. Mas avançando. A Tina acorda em forma de adolescente e descobrimos que desde aquela noite ela se tornou uma garota com complicações médicas. Ela e a sua mãe retornam para Crystal Lake para encontrar o seu médico. Oi, Dr. Cruz. O Dr. Cruz, que é o psiquiatra encarregado de cuidar da Tina no sanatório. Pois é, a Tina desde então viveu internada num sanatório. A escolha da atriz pro papel foi bem acertada por conta da similaridade com a Sissy Spacek. Eles só colocaram uma franja na testa para
diferenciar. Mas assim, vocês já perceberam? Loira, 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 loira. Com exceção da parte 3, toda a Final Girl, ou Final Velha, de Sexta-feira 13 é uma Barbie. No set, eles quiseram tanto fazer uma protagonista diferente que acabaram contratando uma exatamente igual a todas as outras. Não é uma reclamação, é só uma curiosidade, porque no fim das contas, eu não acho a Larry Park Lincoln uma atriz ruim, pra falar a verdade. O problema é o roteiro, mas a atriz até que é carismática. E se for pra chamar de Carrie, ela é realmente estranha. Quem não é legal são as outras versões da Barbie, vizinhas da casa em que eles estavam, que mal esperam a garota sair do carro pra começar a falar da roupa da coitada. Que isso? Olha só as roupas dela, parece que é a roupa da mamãezinha. Porém, o Nick, esse garoto, se interessa rapidamente em ajudá-la e tentar ser gentil. Ele só vacila quando pega na calcinha de vó dela. Esse doutor é o pega da senhora Shepard. O filme nunca entra nesse assunto, mas é óbvio. Olha a cara de safadão dele. E logo nos primeiros momentos, esse tio se revela um pé no saco. A primeira cena com os dois fazendo esse suposto tratamento é constrangedora. Um tratamento que tem a duração de uma cena. É essa cena aí, acabou o tratamento. Não tem mais nada disso no filme. Sendo que eles estão nesse acampamento exclusivamente pra isso. Irá ajudar. A Tina não cala essa boca e fica fazendo perguntas irritantes de crianças de 5 anos. E isso aí é mesmo necessário? A câmera? Na verdade não, ele monta essa câmera e depois esquece que tá filmando contatos de 4º grau. Você filma uma pessoa usando poderes telecinéticos de verdade e depois ignora a câmera pra sempre. Ele põe uma caixa de fósforo na mesa e pede pra menina focar os sentimentos nela pra ver um negócio. Só que ele sabe que os sentimentos precisam estar à flor da pele pra funcionar, e ele tenta deixar ela estressada. Só que o diretor é tão sutil que o diálogo, que era pra ser tenso, fica parecendo só maus tratos a crianças. Vamos, concentre-se! Tem um maluco trancado num quarto sozinho com uma garota de 15 anos gritando com ela, e ninguém acha errado. Tá mais interessado nessa droga de telecinética do que em mim? Isso não é verdade, Tina! É verdade sim, ninguém se importa com você. Ela fica fumada e pela raiva toca fogo na caixa de fósforos. Como é que fez isso? Com os poderes resplandecentes da bunda. Provei minha teoria. Ele prova a teoria dele. Quer ver uma coisa inédita? Toma! Adolescente se pegando. Nesse filme, é uma cena mais jogada que a outra. Tem muita cena de pegação e de personagens que você nem sabe e nem quer saber o nome. A Tina passa o primeiro ato inteiro sofrendo a morte do pai. E beleza, ela é traumatizada e acha que a culpa foi dela, o que é verdade. No entanto, é uma pena que o filme seja tão apressado e o drama da personagem tão mal desenvolvido e tão raso. Poderiam ter dedicado um tempo a mais pra isso. Ao invés daquela recapitulação inútil, por exemplo, a relação dela com o pai poderia ter ganhado mais camadas. Carrie passa o filme inteiro desenvolvendo a personagem, a rotina, os traumas e tudo mais, pra que no final você sinta o impacto junto com a personagem. Como aqui não tem isso, quando ela chora olhando pro quadro dele, é impossível comprar o drama. Você não se importa. Por isso essa personagem não funciona como deveria. Outro aspecto que falta nesse filme é a consonância com a parte 6. Não tem nenhuma. Zero. No parte 6, esse local se transformou em Forest Green. Agora voltou a ser Crystal Lake. Além disso, esse mesmo lugar era um acampamento para crianças no 6. No 7 já é uma propriedade particular, porque ainda tem uma foto do morto na parede. É confuso como a área de Crystal Lake muda completamente de um filme pro outro. Tina vai para o pier e lá ela começa a relembrar o acidente com seu pai. Lá vamos nós de novo. O filme repete na íntegra uma cena que acabou de passar 10 minutos atrás. Ainda bem, porque eu já tinha esquecido completamente. O importante é que ela decide usar os seus poderes para tentar trazer o pai de volta do lago. E assim, essa inútil simplesmente ressuscita o Lázaro. Do nada. Pensa comigo, poderes de telecinese é uma coisa. Você move objetos com a mente, no plano material. Fazer morto se levantar é outra coisa. O contraste é muito grande entre mover 4 tábuas de madeira na morte do pai e depois uma caixa de fósforos e agora ressuscitar um cadáver. Eu sei que isso é só uma desculpa, assim como foi o raio caindo no túmulo, mas não tem comparação. Isso aqui é muito absurdo. E se você acha que eles vão explicar como esses poderes milagrosos funcionam, esquece. É uma habilidade da personagem que serve exclusivamente ao roteiro. O que os roteiristas precisarem que a telecinese faça, ela vai fazer. Além do mais, quando a Tina era uma criança, o Jason já estava lá, sendo que em tese, o momento presente da Tina adolescente é 1988, sendo que o Jason morreu em 1986.
Em questão de 2 anos, a Tina evoluiu desse Pokémon pra esse Pokémon? Ela tomou creatina? Tem alguma coisa que eu não tô entendendo. Não que tenha explicação, porque continuidade temporal em Sexta-feira 13 é fic. O Tommy Jarvis era criança em 1984. Um ano depois ele já era assim. Só que não, porque tecnicamente o tempo passou no universo do filme. Se fôssemos contar a passagem de tempo aqui, já estaríamos quase nos anos 2000, com o visual dos 80. Enfim, falar de continuidade temporal aqui é uma perda de tempo. Ainda assim, nada disso importa, pois o Jailson, o menino do Rio, retornou mais uma vez. O Butler pode ter feito muita cagada na condução desse filme, mas uma das adições que ele traz e acerta em cheio é a escalação do Kane Hodder para viver o Jason. Originalmente, o C.J. Graham queria ser escalado mais uma vez pro papel. Quicaram o coitado sem dó e contrataram o Hodder, o único dublê que repetiu o papel até o Jason X. Antes dele, em todos os filmes, foram atores diferentes. E aqui, ele se destaca como o melhor que já deu vida ao Jason. E, ironicamente, nos piores filmes da franquia, pra você ver como o cara foi fora da curva. E o Jason, de fato, tem uma dinâmica muito mais, como eu posso dizer? Ele tem presença de tela, com personalidade, não só um pau mandado do diretor paradão, durão na cena, como em vários momentos dos outros capítulos. Apesar disso, repetindo, os roteiristas estão mais perdidos que amendoim em boca de banguelo. Note que, depois que o Jason emerge, a Tina desmaia, cai no chão, provavelmente indefesa. Atrás dela tem uma casa enorme com pessoas igualmente indefesas. E o Jason decide vazar. Ele vai embora pro outro lado, sendo que daqui a pouco ele vai voltar nesse mesmo lugar pra matar todo mundo. Por que ele não foi logo nessa hora? Se ele fosse embora pra sempre, beleza, mas ele foi dar uma volta. Precisou dar uma volta inteira nesse mapa pra chegar nesse lugar, sendo que era só nadar reto. Dr. Cru, é Tina! Dr. Cru? Decide o nome desse cara. A partir desse momento, o drama da Tina muda completamente. Agora ela só vai se preocupar se viu o Jason realmente ou não. E o Dr. Cru vai dar desculpa que foi só uma alucinação. E o homem que saiu da água era o seu pai dessa loira amaldiçoada. Não foi uma alucinação. Sim, foi. No ódio, ela racha o quadro atrás do Dr. Cru, mas deveria ter rachado a cara dele. O filme dá um alt tab para mostrar os personagens presos no meio da estrada, que serão mortos pelo Jason. Quase todas as mortes desse filme são assim, com personagens que você não se importa. E pra piorar, com todo respeito à dubladora, que eu não sei o nome, você deve ser muito gente boa na vida real, mas a dublagem nessa parte é ridícula. Nick pode nos pegar. Nick? Ela fala sem mexer a boca. Eu mandei arrumar um ótimo chalé e tudo mais. E tem mais entonação que um cavalo com dor de garganta. Feliz aniversário. Feliz aniversário. O coitado do Nick vai devolver a calcinha freada da Tina e no embalo chama ela pra festa que tá acontecendo na casa vizinha. A gente já tem uma ideia de como é que pode ser essa festa. Vambora. Na hora? Como assim? Você não vai nem pegar uma bolsa, dar uma mijada, beber uma água? Deve ser porque o Dr. Cru e a mamãe querem ter uma sessãozinha particular agora. Mas antes ela vai ter que cozinhar ele. Vou ali e volto já, tá? Vai depressa. Vai depressa. A tal da festa é o aniversário desse chapinha, o Michael, que agora vai levar vara do Jason. Michael, anda logo. Calma, o cara acabou de abrir a braguilha. Nessa cena, tanto a mina é presa pelo pescoço, como o Michael leva uma apunhalada nas costas por essa parada de ferro. Sorte a deles de não ter que olhar pra cara desses animais de 3 patas nessa festa. Se pá, os piores adolescentes até então. Um mais detestável que o outro. Eles até tentam dar personalidade pra alguns deles, mas é só irritante. Tem esse cara doido que escreve histórias e... tem esse maluco cuja única função no filme é fumar e fazer sexo. Uau, que inédito. Tem essas minas mega estereotipadas. Tem uma Betty a Feia no filme. É sério, tem uma versão da Betty a Feia. Cenas depois, ela tira o óculos, passa a maquiagem e fica bonita. A mais interessante, mas não menos irritante, é a Melissa, a invejosa e narcisista. Oi, sou Melissa. Oi, eu sou Melissa. Precisa nem se requebrar desse jeito, ô filhote calango. Repentinamente, a Tina tem uma visão do Michael levando ferro pelas costas do Jason. A Tina, 15 minutos atrás, tinha poderes de telecinese. Depois, ela upou pro nível de ressuscitar os mortos. E agora ela tem visões? Que fortuito! Quando ela chega na porta da outra casa, esse bagulho, que traduziram como estilete, parece um estilete, né? Aparece fincado no alpendre. Onde o Jason encontrou essa parada e como ela foi parar aí, não faço a mínima ideia. O Dr. Bregão insiste que foi ilusão e vai dar uma conferida pra passar na cara da Tina. Quando ele chega, o Bregenite sumiu. Esse Dr. Cru é muito
rabudo. Que tal se a gente for deitar? Que tal você aumentar o fogo? Uma perguntinha na humildade. Quem são essas pessoas? Eu juro pela vida da minha bisavó que do nada, bicho, do nada, o filme corta pra esses dois personagens no meio da floresta. Aqui você entende que o fato do Jason dar uma volta inteira por Crystal Lake antes do terceiro ato é pra que o filme possa existir. Ele vai colocando NPCs aleatórios pro Jason matar, porque precisa ter determinada quantidade de mortes obrigatórias no filme. E tem mesmo, o Jason mete a mão seca no peito do maluco. Em seguida, ele invade a barraca dessa mina, que estava pelada, claro, amarra ela no sleeping bag e quebra a garota na árvore. Essa morte é muito louca, fala sério. O que não dá pra entender é, se foi o Jason que colocou esse estilete no alpendre, por que ele aparece no meio da floresta de novo? Sendo que ele já tava perto da casa da Tina. E ela fica toda encabulada ao falar com o rapaz, fica fazendo doce, dando uma de sofrida, até que ele descobre que ela vem de um hospício pra se tratar. Enquanto isso, a filha da chupeta tá ali agachada na árvore escutando tudo. Olha a roupa que ela decidiu vir pra se camuflar. Cadê ela? Meu Deus, cadê ela? A relação desses dois nessa cena é uma das únicas coisas que eu curti. Eu acho que funciona e é fofinho. A franquia nunca trabalhou tão bem o romance, né? Tem muita pegação, mas romance tem muito pouco. Daqui pra frente as coisas vão piorando pra Tina. Ela tenta fazer amizade com os fumadores de orégano, mas a Melissa é o capiroto em pessoa e pratica a arte da bulinação. Só que ela sofre um ataque telecinético da Tina, que quebra o colar do seu pescoço. Ninguém ajuda essa menina. O que temos aqui é um corno que fica perambulando por essa casa e não faz nada. Esse Dr. Cru, além de antiético, é tão isento da história que ele só... Tu tá tirando remela da cara. Vai trabalhar, seu vagabundo! Você fez os fósforos se mexerem. Se você acredita que eu fiz essas coisas, então por que não aceita que eu vi alguém ser morto? Porque uma coisa não tem a ver com a outra, ô lagartixa do inferno. A Tina simplesmente pega uma televisão e joga no Dr. Cru, numa cena mega vergonhosa. A televisão quase não consegue flutuar. A Tina foge pela 40ª vez, encontra o Nick do lado de fora e ela começa a perguntar sobre o pinto do Nick, o primo do Nick. Tina, o que uma coisa tem a ver com a outra? Foi exatamente o que eu falei pra ela agorinha. O mano tira uma foto do primo da carteira. Quem é que anda com uma foto do primo com a mulher no bolso? Você é um psicopata? O pior é que ela viu esse Michael por 3 segundos naquela visão e já consegue reconhecê-lo rapidão. Acho que ele tá morto, Nick. Vamos pro que interessa? Agora sim, adolescentes pelados fazendo piadinha de genitália. Quando foi que você se apaixonou por mim? Na primeira vez que eu vi a sua enorme, muito grossa carteira. Carteira com a foto do primo? Essa NPC fica realmente pelada, como já era de se esperar. E esse outro maninho quase fica também. Ainda bem que o Jason chegou dessa vez antes de acontecer uma tragédia daquelas de novo. Que é a maior O Jason é o herói desse filme. Quando ele chega, dá um alívio. Você sente que ainda há esperança no mundo. Se ele não ficasse brincando de tubarão, seria até melhor. Quanta enrolação pra puxar o pé da garota. Mas é como dizem, o apressado come cru. Dr. Cru? A senhora Shapeada acaba verificando os arquivos do preguiçoso do Dr. Cru e descobre que ele é um safado, já que não estava pesquisando nada que ajudasse de fato a Tina, mas tentando apenas estudar como os poderes funcionam. O Dr. Cru foi ligeiro e escondeu o estilete do alpendre, para parecer que foi uma ilusão da garota. Em paralelo, o próprio está de boas andando no meio do mato. Tava cansado de trabalhar, resolveu passear, né? Até que encontra um corpo preso numa árvore. Tem um estilete ali, tem um estilete aqui, deve ter um estilete até na bunda do diretor. Ele encontra a mulher pegando no seu ferro. Não, pera. Ele encontra a mulher com o ferro na mão e a Tina, que curte ouvir as conversas pelas portas, escuta que o Dr. Cru apenas desistiu do tratamento e vai levá-la de volta ao hospital para interná-la eternamente. Então ela foge de novo e vai embora. Na estrada, ela tem visões da própria mãe sendo esfolada por trás pelo Jason. Eu realmente não entendi porque a Tina tem visões e pra que isso serve na história. Nem os roteiristas sabem. Corre! É o diabo! Mas você ficou linda agora. Vai pra onde desse jeito? Fazer exame de fezes? A cena da Betty a feia se arrumando não faz o menor sentido. Ela se produz toda pra fazer sexo, logicamente. Daí ela sai no meio do mato. Como assim você sai no meio do mato pra procurar sexo? Você tem algum problema de aceitação? Ou só meio quilo de bochecha mesmo? A
tosquice da sequência é compensada pela perseguição do Jason, que é muito maneira. Ele estava entre as árvores e começa a perseguir implacavelmente a garota. Ela entra num galpão e o Jason vai atrás. A maneira como ele é filmado exclusivamente nesse momento é muito da hora. Ele atravessa a parede de madeira e rasga a adolescente no meio. Em suma, ele resolve atacar a casa principal da festa. Que bom, porque trabalho não vai faltar. Não temos nenhum, nem dois, mas sim 3 casais se pegando ao mesmo tempo. Isso é um filme do Jason ou uma virada de ano com o Neymar? E a voz desanimada e sem graça da dubladora voltou. Ben, você vai voltar ou não vai? A voz desse personagem, o Ben, é creditada como sendo a voz do Guilherme Briggs. Olha só. Não demora. Ele morre com a cabeça amassada pelo Jason e segundos depois a outra morre com um apito no olho. O outro casal, que não é um casal, é a Melissa e esse carinha. É a encheção de linguiça que eu odeio nesse filme. A Melissa tem o trabalho de seduzir esse mano nessa cena imprestável, só pra depois dispensar o cara e nada na história ir pra frente. O último casal é o drogado e a... sei lá quem é essa doida. Não sei mais quem é quem. Uou, que isso? Butler, precisava desmonetizar de graça assim? Tem conta pra pagar, meu chapa. E esse mano se jogou, hein? Esse carinha, que usa cueca de bombeiro, diga-se de passagem, vai de vala pelo Jason com uma facada no pâncreas. E depois temos uma cena enorme dessa atriz pegando um gato. Essa cena dela encontrando esse gato leva uns 5 minutos. E é pra gente gostar mais dela, eu acho que essa outra cena foi melhor. Eu tô com pena do gato na hora que ele assinou esse contrato. O Jason acaba arremessando a miserável pela janela. Nessa morte, claramente é uma dublê com uma perucona cacheada, que não é nada parecida com o cabelo liso da atriz. Continuando a novela, Tina e Nick descobrem a farsa do Dr. Crews, junto com a arma de seu pai e uns recortes de jornais sobre os ataques de Jason nas redondezas, o que deixa Tina com tremelique. Em seguida, mais mortes e os dois velho no meio da floresta gritando pela Tina. Se liga na direção dessa cena. O Jason aparece atrás dos dois, sendo que na cena anterior ele estava dentro da casa. Ele estava a quilômetros de distância dali e decide voltar a pé. Por quê? Como ele sabia que tinha gente ali? Essa é a morte da senhora Shepard, mas a cena é tão mal dirigida que o Jason fica perdidão no meio do enquadramento. Quem é que eu tenho que matar aqui, meu rei? Vai tu mesmo! Por que esse povo tem tanto fetiche em andar no meio do matagal? Você tem que voltar comigo agora, vamos. Não é possível que o Jason deixou esse cara fugir, mas vou perdoá-lo só porque Jailson Mendes foi comprar um cortador de grama. Uma das únicas vezes que ele usa uma arma motorizada. O Dr. Cru mereceu. Personagem detestável. Após a Tina descobrir todos os corpos mortos pelo Jason, como de costume na franquia, ela dá de cara com o assassino da máscara de Orc. Apesar da atriz ficar fazendo caras e bocas para representar que está usando o poder da mente, ela segura o Jason com raízes das árvores, explode um poste e, com o fio de energia, eletrocuta um malditão numa poça de lama. Isso não adianta de nada, ele levanta e continua a perseguição até as residências. A Tina faz ele engolir um sofá. Não dá pra tancar ela fazendo força com o ombro pra levantar o sofá. Depois vai um jarro na cara. O Jason cai com um jarro na cara, tá? A Tina antes não conseguia controlar os poderes direito. Agora ela já tá controlando com uma precisão surreal. Ela derruba até o teto da varanda na cabeça dele. Jason sempre estará vivo em nossos corações. Eu matei. Jason está morto. Ah, roteiro! Conseguiu me ludibriar. Mal posso ver seus movimentos. Jason aparece na casa e faz o favor de matar a Melissa com um machadão na testa. Olha a perucona de novo. Encurralados, Tina não tem mais opções a não ser usar os seus poderes, ao jogar uma luminária na cabeça dele. Talvez essa seja a cena mais memorável da parte 7, quando a Tina usa seus poderes para esmagar a cabeça do Jason na própria máscara. Essa cena, agora sim, é muito boa. E a atriz também acerta na expressão, vermelha de raiva com os olhos cheios de lágrimas. Ela rasga a máscara do Jason no meio, igualzinho à introdução, lembra? E o rosto dele é revelado, completamente decrépito, com uma aparência totalmente zumbificada. Os dentes podres, o olho amarelado e um
um buraquinho no ouvido e ainda tem os ossos das costas aparentes e a corrente no pescoço que o Tommy colocou. Esse visual é animal. A Carrie chapada enforca e suspende ele com um fio de energia, explode o chão e o joga no buraco. A tiazinha é muito poderosa, mas não o suficiente para ceifar o Jailson, porque ele é inceifável. O Maromba puxa a garota pro porão pistolaço da cara e a Tina continua enfiando coisas nele. O que eu não gosto é que a gasolina começa a espancar o Jason. Não entendi porque o Jason tá sentindo o impacto da gasolina. O corpinho tá sensível? Mano, ele só apanha tanto que ela acaba metendo fogo nele com a fornalha. Essa cena do Jason pegando fogo foi realmente gravada pelo Kenny Hodder. É ele mesmo pegando fogo aí. Acabou rendendo um recorde na época, de 40 segundos pegando fogo no rabo. Imagina a loucura de filmar esse negócio. A casa inteira explode e os dois, Tina e Nick, saem vivos. Pô, da hora. Essa espécie de batalha final compensou a história insuportável que a gente viu. Joinha! Só que o filme poderia ter acabado aqui. Acabou, sobe os créditos, fecha a tampa, passa a chave. Mas não! Os roteiristas não sabem quando acabar. Por culpa dessa cena, dessa pequena cena, o filme ganha um dos piores e mais vergonhosos finais da história do cinema. A Tina, mais uma vez, faz a sua famosa cara de prisão de ventre e o quê? Ressuscita o pai. É isso mesmo! Olha a cara deste animal! Ele leva o Jason de volta pro rio. Para! Eu não consigo acreditar que a quantidade de furos de roteiro que essa cena iria gerar nem sequer foi questionada pelos produtores, executivos, mulher do diretor, cunhado do diretor, zelador, tiazinha da merenda, o cara que capinava o lote. Ninguém chegou pra eles e falou: isso aí é uma merda! Porque, vamos lá, um personagem aparecer de repente e resolver toda a situação é o quê? Deus Ex Machina, o que já é uma bosta só por existir. Agora os pormenores. Esse pai morreu lá no começo do filme e o corpo dele ficou embaixo d'água. Mas a senhora Shepard nem fez questão de chamar o resgate pra recuperar o corpo desse miserável. Não teve inquérito, não teve investigação, nada. Ah, afundou? Morreu? Deixa lá, é bom que eu não pago a funerária. Ele ficou na água no passo em que a Tina virou adolescente e não sofreu nenhuma alteração no corpo, sendo que o Jason tava inteirinho na época, até a luva tá inteira, olha aí, e quando retorna anos depois, tá todo carcomido. Mas o pai tá aesthetic, tá rosinha de saudável, parece um porco. E tem mais, a Tina queria ressuscitar quem nessa hora? Como ela sabia que o pai estava lá, disposto a voltar, já que não funcionou da primeira vez? Tudo bem, foi uma tentativa desesperada, só que o pai ressuscita e já sabe que tem um cara tentando matar sua filha e vai lá salvá-la. Como ele sabia o que estava acontecendo? Como ele estava tão lúcido sobre a situação? Por que ele ressuscita e em segundos resolve se matar de novo? Por que ele se sacrifica? A Tina mata o próprio pai 2 vezes? Não! Essa é uma história de redenção. O pai dela, depois de todas as violências domésticas e traumas que causou na vida da filha, conseguiu a sua redenção ao salvar a garota da morte certa, se tornando o herói supremo dessa história. Absolute Cinema. O final é idêntico a todos os outros, com a Tina e o Nick indo embora na ambulância. E só, vai embora mesmo que eu não aguento mais vocês. Eu poderia chamar isso de filme, mas prefiro chamar de instrumento de tortura medieval. Então é isso, maníacos, o filme é muito ruim. Quando eu rotulei a parte 5 como o pior filme do Jason, esse Jason estava entre aspas, porque ali não era o Jason. Agora não tem desculpa, temos um bom Jason, com um visual maneiro e com um ótimo ator, mas esse é um dos piores capítulos até então. A história não existe, as mortes não são nada demais, muitas outras nos anteriores são melhores, a trilha sonora é ausente, já não é mais o Harry Manfredini fazendo sozinho, então é bem qualquer nota, os personagens coadjuvantes
coadjuvantes são intragáveis, esse Dr. Creels, o Bill Bixby da Shopee, meu Deus do céu, dá vontade de dar um socão na fuça dele. E fala sério, os poderes da protagonista são um desperdício. Poderia até ser interessante se fosse mais sutil, uma ideia bem trabalhada, com um background melhor, com coerência, mas não, o fantasma da preguiça tomou conta de todo mundo nessa produção. O que faltou mesmo foi o talento dos envolvidos. Nós, fãs da franquia, assistimos esses filmes de procedência duvidosa e é guilty pleasure, né? Só que aqui é uma análise. E fazer o quê? Verdade seja dita, é uma belíssima de uma bosta. Todavia, não existe nada tão ruim que não possa piorar. E piorar pouco não, muito. Sexta-feira 13, parte 8, Jason ataca em Nova York. É mais uma bomba inacreditável? Ou não? Talvez o fator nostálgico ajude o filme dessa vez. Será? Será? É o que vamos descobrir na próxima parte da trajetória de Jason Voorhees. Então inscreva-se no canal caso não seja inscrito e ative as notificações para não perder quando este vídeo for liberado. E não esqueça, claro, do seu comentário. Comenta aí, provei minha teoria. Provei minha teoria, porque assim eu vou saber que você não é um doutor incompetente e assistiu até o final. Será que tivemos erros de gravação dessa vez? Claro que não, porque o tio Wes só erra quando achou que tinha errado. No lugar desse protagonista desgraçado. Vejam, 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 vejam. Feijão, feijão, feijão. O contraste é muito grande. É muito grande. Calma, o cara acabou de abrir a barguilha. Calma, o cara acabou de abrir a barguilha. A braguilha. Pô, alguém viu a pipoca? A pipoca deve estar andando por aí. Cenas depois, ela tira o óculos, passa a maquiagem e fica bonita. Como? Como? Até que ele descobre que ela vem de um hospício pra se tratar. Ficou sensacional. A filha da Chupeta. Não dá, velho, não tem como. Enquanto isso, pensa nos boletos, velho. Tá bem camuflada. Onde ela está, gente? Onde ela está? Onde será que ela está? Cara de Lula. Meteu o Lula na conversa do nada. E se você tem interesse em receber os vídeos antes de todo mundo e ainda ter o seu nome creditado aqui no final, considere ser um membro do canal. Assim você ganha esses benefícios e ajuda a potencializar o Cinemania, além de poder contribuir via Pix com qualquer valor, porque assim você ajuda a valorizar o cadáver, beleza? Meu muito obrigado a todos vocês. Em breve eu retorno para mais um vídeo e até a próxima. The